Boa noite, a paz, irmãos. Amém. Boa noite. Ô, irmãos, eu estava preparando essa palavra e eu vou falar com vocês. O Espírito Santo falou fortemente no meu coração. Glória a Deus. Porque essa palavra aqui é a primeira epístola de João. Por gentileza, vocês podem abrir a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Irmãos, a palavra de Deus ela é maravilhosa, porque Deus ele quer ter comunhão conosco, mas Ele também quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Quantos aqui têm comunhão com Deus hoje? Glória a Deus. Quem está totalmente entregue a Deus hoje? Porque a palavra hoje vai ser sobre comunhão, amém? Amém, irmãos? Irmãos, lá em 1 João 4, versículo 7, nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E essa palavra é poderosa, irmãos, porque, irmãos, pode se assentar, tá bom? Pode se assentar, mas mantenha a Bíblia aberta, que nós vamos passear em 1 João hoje. Nós vamos passear em 1 João, porque essa palavra é uma palavra poderosa, porque Deus ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele, mas Ele também quer que tenhamos comunhão com o nosso irmão próximo, com o próximo, né? Que está ao nosso lado, com o vizinho, com aquela pessoa, até com aquela pessoa que muitas das vezes ela nem te considera tanto, mas Ele quer que você tenha comunhão com ela. Porque quando você tem comunhão com as pessoas, você demonstra o caráter de Cristo. E quando você demonstra o caráter de Cristo, Deus libera bênçãos e milagres para a sua vida. Amém. Porque Deus vai ser conhecido através da sua vida, através da minha vida, através das suas ações, que as pessoas vão conhecer a Deus. Amém, irmãos? Eu convido a vocês a abrirem comigo a carta de 1 a João, primeira epístola de João, capítulo 1. Nós vamos estudar esse primeiro capítulo hoje. Nós vamos, fazer um exegese aqui, fazer um estudo dessa palavra, que Deus ele quer nos levar mais fundo do que Ele quer falar sobre comunhão hoje conosco. Amém, irmãos? Carta de 1 João, capítulo 1, começando do verso 1. Nos diz assim: O que era desde o princípio, e o que vimos com os nossos olhos, e que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifesta, e nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. No versículo 3 diz assim: O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Irmãos, a palavra de Deus aqui está nos dizendo, 1 João está falando aqui no versículo 1, ele está falando aqui, o que era desde o princípio, Deus quis era desde o princípio, porque Ele é o início, o meio e o fim. Ele é o Deus, Ele é o grande eu sou, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele está falando assim: você tem que ter comunhão comigo, porque se você tiver comunhão com o Pai, você terá comunhão com o Filho, que é Jesus Cristo, que foi enviado para nos salvar. Então, essa comunhão é muito importante para Deus, porque Deus, irmãos, Deus ele queria tanto ter comunhão conosco, que Ele enviou o seu único Filho para se entregar lá na cruz, de tanto que Ele queria ter comunhão conosco. E quando Ele subiu, Ele falou assim: eu vou, mas eu deixarei o Consolador, eu enviarei o Espírito Santo para que habite em vós, porque Ele quer continuar tendo comunhão conosco. Ele subiu, mas Ele quer continuar tendo, irmãos. Essa palavra é poderosa, porque muitas das vezes a gente não tem comunhão porque não estamos na luz. E eu vou continuar agora no versículo 5, acompanha comigo, 1 João, capítulo 1, versículo 5. Está escrito assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz,
e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. Irmão, essa palavra é poderosa, porque a gente falar que buscar Deus é lindo, mas caminhar na luz é difícil. Caminhar na luz é difícil porque muitas das vezes passamos adversidades que Deus já sabe todas elas, mas a gente não conhece as adversidades que enfrentamos. E essas adversidades querem nos tirar do foco que é buscar a Deus. Muitas das vezes, de repente, se estivesse caindo um temporal ali, de repente, o irmão, ou eu mesmo, poderia falar assim: não, eu não vou hoje porque está caindo um chuvão, meu Deus. E isso nos afasta de Deus, irmãos. Porque o que permanece, você tem que procurar pedir a Deus ó Deus, me ajuda a fazer a permanecer a luz que o Senhor fez acender dentro de mim. Sabe essa chama que acendeu dentro do seu peito que arde? Você sente a vontade de buscar a Deus, sente vontade de falar assim: eu vou lá falar com Deus hoje. Quando você sai de sua casa e fala: hoje eu vou buscar a Deus. Essa chama foi acesa por Deus, mas você tem que pedir a Deus: Deus, me ajuda a manter ela acesa. Porque Deus é luz, irmãos. A Bíblia fala que Deus é luz e as trevas não tem nenhuma parte com Deus. E quando deixamos de buscar a Deus, estamos caminhando, em vez de caminhar na luz, estamos caminhando ao contrário, nas trevas. Quando deixamos de orar a Deus, estamos caminhando nas trevas. Mas a pessoa fala assim: mas as trevas não é só o pecado? Não. As trevas é a ausência de Deus. É quando você tem a ausência de Deus, quando você deixa de buscar a Deus para fazer uma outra coisa que não tenha nada a ver com Deus. De repente você fala assim: hoje eu não vou na igreja, mas eu vou orar aqui de casa, eu vou ler a Bíblia aqui de casa. Mas, irmãos, é isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui em 1 João. Deus quer que tenhamos comunhão uns com os outros. Confere comigo no versículo 6 novamente. Se dissermos que temos, olha para você ver, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E no versículo 7 diz assim: por quê? Porque se andarmos à luz como Ele anda na luz, temos comunhão uns para com os outros. Não está falando com Deus, não, está vendo? Teremos comunhão uns para com os outros. E, irmãos, o único lugar que temos comunhão é aonde? É na igreja. É na igreja. Você tem comunhão dentro da sua casa? Sim. Tem comunhão dentro da sua casa com seus familiares, com seus vizinhos. Só que eu acredito que tem irmãos aqui que não são vizinhos um do outro, mora cada um numa rua diferente, e que você só encontra o irmão na igreja. E essa comunhão que Deus está falando, porque, irmão, a sua experiência de vida é diferente da minha. A experiência de vida da Angélica é diferente da minha, diferente da pastora. A experiência da pastora é diferente da minha e da Angélica. Essa experiência que Deus deu para a pastora, ela serve para edificar vidas. A experiência que Deus te deu, irmão, vai servir para edificar vidas. Porque Deus não deixou você passar pela guerra, pela adversidade e te tirou dela, não simplesmente para te mostrar que Ele era Deus. Ele te fez sair dela para você falar que Ele é Deus. Para você testemunhar para o irmão do próximo, do lado, do vizinho, aquela pessoa que precisa de ouvir uma palavra, assim aqui: Deus faz. Deus me tirou do leito do hospital. Deus me deu a vida novamente. Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso conselheiro. Quando eu não sabia para onde ir, Ele me mostrou o caminho que eu devia andar. Essa palavra é poderosa, irmãos. Porque, olha para você ver, quando temos comunhão um com os outros, Deus ele não olha o nosso pecado. Você sabe por quê, irmãos? Pecado para Deus é assim, ó. Para Deus é assim, ó. Eu me entreguei lá na cruz. Foi só por causa de você. Mas aqui, seus pecados foram exterminados lá na cruz. Quando eu me entreguei lá no madeiro. Os pecados foram exterminados, irmãos. Então Deus não olha o seu pecado, Deus olha o seu coração. Se você realmente se arrependeu e procura andar nos caminhos dele, porque pecar, irmãos, pecar é impossível a gente não pecar. Porque a gente pode estar andando na luz, buscando a Deus todos os dias.
que uma hora ou outra a gente vai pecar sem querer. Porque o pecado é do homem. Mas a santidade de Deus, é por isso que devemos buscá-los todos os dias. É por isso que devemos buscar a Deus todos os dias. Porque somos purificados pelo sangue de Deus. Porque olha aqui que está escrito, irmãos, versículo 7, irmãos. Está escrito assim: porque se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, nos purificará de todo o pecado. Se o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, o que nós temos que fazer? Temos que confessar a Deus, buscar a Ele de todo o nosso coração, até que não haja mais espaço, para incredulidade, para contenda, para guerra, porque, irmãos, vai ter pessoas que vão querer tirar do caminho de Deus, muitas, e poucas pessoas para te levar para perto de Deus. Então é dessas pessoas que querem te levar para perto de Deus que você tem que se aproximar, porque elas vão te manter na luz. Porque as pessoas que querem te tirar da presença de Deus, elas querem te levar para onde? Para as trevas. Elas querem te levar para a escuridão, onde Deus não habita. Porque Deus não habita na escuridão, Deus habita só na luz. Ô irmãos, Deus ele quer que você ande no caminho de luz, porque isso te dará salvação, porque isso vai te dar uma eternidade, uma vida eterna. É isso que Deus quer para o seu coração, é isso que Ele quer para a sua mente, para a sua vida. Amém, irmãos? Olha o que está escrito aqui no versículo 8, versículo 8 até o 10. Está escrito assim, irmãos. 1 João, capítulo 1, versículo do 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. De toda injustiça, irmãos. E no versículo 10 fala assim: porque se dissermos que não pecamos, fazemos-los mentirosos. O que nós estamos fazendo mentiroso? Deus. Porque Deus está falando, você é pecador. E eu entendo isso. Mas aqui, é só você se confessar a mim, que todos os seus pecados serão perdoados. Porque eu te amo. Porque eu me entreguei lá na cruz. Porque eu te amei primeiro. Porque eu não me entreguei, eu não enviei meu filho, o meu único filho, para salvar a sua alma à toa. Então eu quero que você se entregue a mim e se confesse aqui. Não é falar assim: Senhor, se eu tiver pecado contra o irmão, o Senhor me perdoa. Se não, irmãos, eu falo para vocês isso porque eu já cheguei a orar dessa maneira: Senhor, se eu tiver pecado, Senhor me perdoa, se eu tiver pecado. Mas é isso que eu falo. Por isso que nós temos que ter intimidade com Deus todos os dias. Temos que ter intimidade com Deus todos os dias, porque Ele vai te mostrar que você realmente pecou. E quando você for falar com Deus, Senhor, eu pequei, Senhor. Sabe por quê, irmãos? Você sabe o que significa confessar? Confessar é você concordar com Deus. É Deus falar assim que eu sei que você peca, eu sei que você está errado, mas aqui, eu te amo. Eu estou disposto a te perdoar porque eu me entreguei lá na cruz. Eu quero que todos sejam salvos. Eu te amei primeiro. Eu quero que você só me ame e seja justo comigo. Se entregue, se confesse de todo o seu coração e ande, para que você possa andar na luz. Porque se você não assumir que você pecou diante de Deus, que te criou lá no ventre, Ele te criou lá no ventre, irmão. Salmo 139:16. Os seus olhos viram um embrião quando ele era ainda um informe. E todos os meus dias foram estabelecidos antes que um só deles existisse. Antes que um dia de sua vida existisse, Deus já tinha proposto sua vida. Então, você tem que entregar a sua vida totalmente a Deus e acreditar. E acreditar que Ele vai perdoar os seus pecados, porque Ele te amou quando você era ainda embrião. Olha como é que isso é poderoso. Ô, irmãos, antes de você pecar, Deus já sabe. Deus já conhece a sua vida, Ele conhece o futuro. Antes que uma palavra saia da sua boca, irmão, eu convido a vocês a lerem Salmo 139, que você vai ver o tanto que Deus te conhece. Salmo 139 fala o tanto que Deus te conhece. Ele conhece o seu deitar, Ele conhece o seu levantar, Ele conhece antes que a palavra saia da sua boca, o que vai sair da sua boca. Ele já sabe, irmão. Então, irmãos, Ele quer que você confesse a Ele de todo o seu coração, que Senhor, eu pequei, eu errei mesmo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor sabe, meu Deus, que eu pequei, mas aqui, eu estou aqui. Eu entrego meu coração, minha mente. Senhor, tem misericórdia de mim.
Ô Senhor, me ajuda a ter comunhão com o meu próximo. Ô irmão, você tem que pedir a Deus para te ajudar a ter comunhão com o próximo, sabe por quê? Porque o inimigo da sua alma não quer que você tenha comunhão. Ele não quer, sabe por quê? Porque comunhão é bênção de Deus para sua vida. Porque quando você tem comunhão com o seu irmão, você está passando uma adversidade, o irmão vem e te levanta, o irmão pega e faz assim, dá a mão aqui, vem cá, ele te pega lá no chão, porque Deus é assim que Ele faz. Ele usa o irmão para te levantar, tirar lá do pó, porque foi assim que Deus fez comigo. Quando eu estava lá no pó, quando eu não tinha mais nada, eu não tinha saída, eu só via a mão de Deus. Eu falei com Deus assim, ó Deus, levanta alguém, porque eu não sei o que eu vou fazer. E Deus teve misericórdia de mim, me pegou lá no chão, irmãos. Se eu estou aqui hoje é por causa de Deus, porque Ele usou uma pessoa que tinha comunhão comigo. Por isso que eu falo, irmãos, a comunhão é importante demais na vida de um ser humano, é muito importante. Então que você peça a Deus hoje, peça a Deus, Senhor Deus, me ajuda a ter mais comunhão com o meu próximo, me ajuda a ter mais comunhão com o meu vizinho, me ajuda a amar mais o meu próximo. Ô irmão, quando você ama o seu próximo, você quer coisas boas para a vida dele. Se você sabe que Deus ele é tudo para a sua vida, Deus para mim ele é tudo da minha vida. Para você também, Deus é tudo, não é, irmãos? Deus é tudo. Então, o que você tem que querer para o seu próximo aqui? Eu quero que ele tenha tudo. Então, eu quero que ele tenha Deus. Porque se você tiver Deus, você tem tudo. Você não precisa de mais nada. Se você tiver Deus, você tem um emprego. Porque quem abre a porta é Ele. Se você tiver Deus, você tem saúde, porque quem te sustenta é Ele. Quem te faz levantar é Ele. Se você tiver Deus, você tem família, porque quem mantém um casal unido é Deus. Se não fosse Deus, não tinha mais casamento. Não tinha não, mãe. Porque Deus é o que une o casal, Deus é o que faz o amor nascer no coração do casal. De repente a pessoa fala assim, mas eu nem planejei ter um filho. Deus faz você ter um filho, para poder conservar o seu casamento. Deus é maravilhoso, irmãos, porque Deus ele ama. Família é projeto de Deus, comunhão é projeto de Deus. Nós somos uma família. Nós temos que entender que a igreja é uma família, a família de Deus. Todos aqui somos membros um do outro, nós somos irmãos um do outro. Nós temos que entender isso, porque se nós entendermos isso, quando pecarmos, Deus ele vai nos purificar. E Ele vai nos livrar de toda injustiça. A palavra de Deus fala, irmãos, que Ele vai nos livrar de toda a injustiça. Olha aqui, confere comigo aqui no 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ô irmãos, toda injustiça. Sabe quando vem alguém e te acusa? Coisa que você nem está fazendo. E você sente lá na sua alma, porque você é uma pessoa que procura andar nos caminhos de Deus, não procura andar no caminho correto. Deus, ele vira e fala para você assim, preocupa não, sabe por quê? Preocupa com o que o irmão pensa de você, ou o próximo, ou o vizinho pensa de você, não, sabe por quê? Preocupa com o que eu penso de você. Porque em Jeremias 29:11 fala assim, irmãos, eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Mas Ele incentiva nós buscar Ele por causa disso, é porque Ele sabe que vai ter adversidade, Ele sabe que vai ter contenda, Ele sabe que o irmão vai falar mal do outro, Ele sabe que vai ter aquela adversidade que você vai ter que Ele sair da presença dEle. É por isso que Ele nos incentiva no versículo 12, Ele fala assim, então orareis a mim, me invocareis e eu ouvirei dos céus, buscar-me-eis e me achareis, quando é tudo, quando me buscares de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Porque Deus está falando assim que você está preocupando com o próximo, mas você tem que não preocupar com o próximo, você tem que amar o próximo, porque eu te amo. E se eu te amo, pode levantar um inferno, que nada vai destruir o que eu tenho para a sua vida, nada vai tirar o que eu tenho da sua vida. Ô irmão, se Deus te prometeu um ministério, nada vai tirar esse ministério. Ô irmão, se Deus te prometeu um emprego, nada vai tirar esse emprego. Ô irmão, se Deus te prometeu te dar uma casa, Ele vai te dar a casa. Pode levantar o inferno contra a sua vida. Nada vai tirar o que Deus prometeu da sua vida. Nada, porque o que Deus promete,
Ele cumpre. Foi assim na vida de Abraão, foi assim na vida de Isaac, foi assim na vida de Jacó, foi assim na vida de José, foi assim na vida de Davi. Irmãos, eu vou falar na vida de tantas pessoas que ele prometeu e cumpriu, eu vou ficar aqui até amanhã. Porque Deus, ele promete e cumpre, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas tudo isso ele vai fazer se nós tivermos o coração entregue a ele e confessarmos os nossos pecados, falar com Deus assim: Senhor, realmente eu pequei, mas o Senhor me ama. O Senhor falou que se eu me confessasse, o Senhor ia me livrar de toda injustiça, o Senhor ia me purificar de todo pecado. O Senhor, eu quero andar na luz, eu não quero andar nas trevas mais, Senhor, eu quero buscar o Senhor todos os dias. É essa palavra que está falando em 1 João, irmãos. O capítulo 1 é isso que está falando, é isso que Deus está querendo falar conosco. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou convidar vocês, todos vocês que vêm aqui, até aqui à frente. Se você sente vontade de ter mais intimidade com Deus, de andar mais na luz com Deus, você está querendo andar mais na luz, mais na presença, sentir mais a presença de Deus, mais força, para que Deus possa te fortalecer cada dia mais. Você possa vir aqui à frente, para que possamos orar juntos. Amém, irmãos? Porque Deus, ele é maravilhoso. É isso que Deus quer, irmãos. Ele quer que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Irmãos, eu vou convidar todos os irmãos para que possam dar as mãos, porque somos uma família. Eu vou convidar todos os irmãos para que possam dar as mãos, porque somos uma família, a família de Deus. E essa família, irmãos, nada separa a família de Deus. A única coisa que pode separar a família de Deus é você mesmo. Porque se você quiser buscar a Deus e buscar a Ele, ter comunhão e amar o seu próximo, pode levantar um inferno, que nada separa a família de Deus. Porque isso aqui é um projeto de Deus para nossas vidas. Amém? Irmãos, clame a Deus agora neste momento. Senhor, nos aumente a nossa comunhão, Senhor. Aumente a nossa comunhão, Senhor, para que possamos ter mais amor ao próximo, para que possamos convidar o nosso vizinho, para que possa buscar a Deus, porque queremos que o vizinho tenha o mesmo que nós temos, que é o Senhor. E o Senhor é tudo. O Senhor é tudo em nossas vidas. Oh, meu Deus, que eles possam querer ter mais comunhão contigo, porque se tivermos comunhão com Deus, seremos comunhão com o próximo. Clame a Ele, irmãos. Oh, irmãos, confesse a Ele o seu pecado. Confesse a Ele no seu coração: Senhor, eu pequei. No seu coração, irmãos. Oh, irmãos, porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida melhor do que qualquer um. Não preocupe o que o irmão vai falar, irmão, porque Deus, Ele te ama. Ele te ama, irmãos. E Ele não preocupa com o que as pessoas falam, mas Ele preocupa com o que você pensa dele, com o que você pensa de Deus. Fale para Ele que você o ama. Fala para Ele que você é totalmente dependente dEle nessa noite. Diga para Ele que sem Ele você não é nada. Clame a Ele. Clame a Ele. Peça para que Ele envie anjos lá na sua casa agora. Que Ele possa habitar anjos do portão até em todos os cômodos da sua casa. Que Ele envie anjos na sala. Que Ele envie anjos na cozinha. Que Ele envie anjos no banheiro. Por que não? Que Ele envie anjos naquele terreiro. Que Ele envie anjos no portão do vizinho. Para que o vizinho tenha comunhão contigo. Para que as pessoas que é contra a sua vida não tenham força contra a sua alma. Porque o inimigo da sua alma não é o seu vizinho. A guerra não é contra a carne. A guerra é contra os potestades e principados das ordens celestiais. A guerra não é contra a carne, irmãos. Não é contra a carne. Possamos prosseguir e conhecer a Deus todos os dias da nossa vida. Porque se não fosse Ele, não
não tinha mais nada. É por causa dele, irmãos. É por causa dele que você ainda tem família. É por causa dele que você ainda tem um emprego. É por causa dele que você está de pé ainda. É totalmente por causa dele. É por causa dele que o seu coração está batendo aí agora. Oh, Deus maravilhoso. Aquela Santa Saia. A Yeshua. Oh, Deus de maravilhas. Aquela Santa Saia. Oh, Espírito Santo. Fortalece corações e mentes aqui hoje, Senhor. Fortalece essa igreja, Senhor, porque o Senhor vai fazer milagre aqui, Senhor. Eu creio porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor vai fazer milagres. Realiza sonhos e objetivos, Senhor, dos seus filhos, porque eles te amam. Porque nós te amamos. Realiza os nossos sonhos, Senhor, para que as pessoas vejam que o Senhor é conosco. Que o Senhor é Emmanuel, Deus conosco. E está conosco todos os dias. Porque o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Deus maravilhoso. Aumenta a nossa comunhão, Senhor. Porque é por causa do Senhor que nós não desistimos. É por causa do Senhor que nós não desistimos. Confesse a Ele, irmão. Se você tem alguma mágoa, se você tem alguma dor no seu coração, na sua mente, confesse a Ele na sua mente, no seu coração. Porque Ele te ama. Ele te perdoa agora. E Ele vai te purificar de todos os seus pecados e não deixará nenhuma injustiça venha contra a sua vida. Mas Ele quer que você se entregue totalmente a Ele hoje. Totalmente a Ele. Porque Ele te ama. Eu te amo tanto, filho. Deus manda te dizer, eu te amo tanto. Eu só quero que você se entregue a mim. É por causa dele. Clame a Ele. Se entregue a Ele hoje. E verá o que Deus vai fazer na sua vida nos próximos dias. Nas próximas semanas. Nos próximos meses. 2024 será o ano da sua vida. Será o ano que Deus vai fazer milagres. Será o ano que Deus vai abrir portas onde não há paredes. Para que as pessoas vejam que Deus é contigo. Que Deus é contigo, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é Yahvé, que Ele é Jeová Jiré, o grande provedor, que Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. Ele vai mostrar para você que Ele é o Deus Sabaote. Ele vai mostrar para você que Ele é que tu Yahvé, o Deus presente, que nunca te abandona, porque Ele é contigo todos os dias. Amém? Glória a Deus. Deus maravilhoso. Essa palavra passa. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Que a paz do Senhor, irmãos. Eu vou liberar a bênção apostólica aqui. Que a paz do Senhor seja contigo. Amém. Que as outras consolações do Espírito Santo sejam contigo. Amém. Que Deus esteja contigo todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.